gente diz que o equilíbrio químico é a parte da química na qual a gente vai estudar as reações que são reversíveis, ou as reações que podem ser reversíveis. E aí já começa com uma polêmica. O que quer dizer uma reação reversível? Então, a gente sabe muito bem, né, que à medida que o reagente vai sendo, à medida que a reação vai se passando, o reagente vai sendo consumido e ele vai virando o produto. É assim que ocorre uma reação química. O reagente eu coloco lá para ele reagir para que ele produza o produto. Então, com o tempo, a quantidade do reagente cai e a do produto aumenta. Só que, o que vem a ser uma reação reversível? À medida em que o reagente vai sendo consumido e virando produto, o produto que está sendo formado começa a reagir também para formar reagente de volta. Então é meio que uma loucura, porque imagina, eu estou te falando que você colocou lá ovo, leite e farinha para fazer um bolo. À medida que o bolo vai ficando pronto, ele começa a virar ovo, leite e farinha de novo. Isso é falar que uma reação é reversível. Imagina que eu tenho essa reação aqui, Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, uma mesma reação genérica que a gente fala lá na cinética, onde as letras maiúsculas seriam os participantes da nossa reação e essas letras minúsculas seriam os coeficientes, né, estequiométricos, o número do balanceamento. Então, o que vem a ser uma reação reversível? Os reagentes A e B, eles vão reagindo para formar os produtos C e D, ao mesmo tempo em que os produtos C e D vão reagindo também para formar os reagentes A e B. Então, essa seta indo e voltando aqui agora, né, essa dupla seta que a gente diz, é para representar justamente que eu tenho ali uma reação reversível. E eu tenho uma reação reversível, isso quer dizer que eu tenho ao mesmo tempo a ocorrência de uma reação que a gente chama de reação direta e a gente tem também a reação inversa. A reação direta no sentido direto, que a gente já está acostumado mesmo. E a reação inversa, obviamente, é a reação que ocorre aí no sentido contrário, tá? A volta dos produtos para poder formar de volta os reagentes. Agora, nem toda reação é reversível. Então, quais são as duas principais condições para que uma reação seja reversível? Eu tenho que essa reação precisa se passar num sistema fechado, eu não posso ter perda de matéria, eu não posso ter perda dos participantes, e os participantes da minha reação, eles devem ter mobilidade. O que quer dizer essa mobilidade aí? Quer dizer que eles precisam estar nos estados gasoso ou no estado aquoso. O estado gasoso, né, a gente tem as partículas com maior energia cinética, maior grau de liberdade, e o estado aquoso também. Lembra que os íons em solução eles podem se movimentar, no caso lá, e conduzir corrente elétrica. Então eles podem se movimentar e ocasionar uma reação química também. Toda reação reversível, ela fica acontecendo ali o tempo inteiro, entra num ciclo vicioso, mas toda reação reversível é uma característica dela. Ela tende a atingir um estado que a gente chama de estado de equilíbrio químico. Que eu te mostrei ali agora, que é um estado em que as concentrações ficam estacionadas, elas ficam paradas. É uma tendência de cada reação. Nesse estado de equilíbrio, então, as concentrações de todos os participantes se tornam constantes. E, o mais importante, as reações não param de acontecer. Porque se está todo mundo movimentando dentro de um sistema, nada impede de trombar e a reação acontecer. Porém, as reações, tanto a direta quanto a inversa, passam a acontecer com velocidades iguais a partir desse instante. E olha o tanto que isso é importante. Se eu garanto que as velocidades são iguais, eu garanto que as concentrações vão permanecer constantes. Só que aí vem um detalhe também que gera muita confusão. Se você já está aí pegando as suas ideias sobre equilíbrio, olha só a pergunta que eu vou te fazer. Então, eu estou falando que toda reação reversível chega um instante em que ela
tende a parar. Lembra que não para. As concentrações tendem a ficar ali estacionadas, constantes. Então, nunca nenhuma reação reversível pode apresentar um rendimento de 100%. O que é um rendimento de 100% mesmo? Que o reagente é totalmente consumido e se transforma em produto. Por quê? Porque à medida que o reagente vai sendo consumido e vira produto, o próprio produto que está sendo produzido começa a reagir e formar reagente de volta. Então, a reação reversível ela não tem 100% de rendimento. Tá bom, Bruno, mas onde que ela para? Qual que é a tendência de uma reação? É chegar até ali metade do caminho? É ter um rendimento de 50%? Tá ligado na pergunta que eu estou te fazendo? É isso que muita gente pensa. E é a primeira coisa que vem na cabeça. Ué, porque se o reagente não acaba, vira produto, e o produto vai virando reagente, né? E justamente por isso ele não acaba, então vai ter o quê? Sempre metade dentro do sistema? Não necessariamente. Essas quantidades que a gente vai ter quando o sistema atinge o equilíbrio, quando a reação para, essas quantidades, pode ser metade? Pode. Tem reação que tem um rendimento muito bom. Então eu coloquei lá 10 mols de reagente para reagir, consumiu 9, sobrou só 1, formou 9 de produto e ali ela parou. Aspas. Ela parou ali. Tem reação que tem um rendimento ruim. Eu coloquei 10 mols para reagir, consumiu só 1, formou só 1 de produto e aqui ela parou. Tem reação que às vezes, perceba que eu estou pegando um exemplo, né, de 10 mols e tal. Eu coloco 10 mols para reagir, consome 5, forma 5 de produto e aqui ela para. Então, de novo, nenhuma reação reversível tem 100% de rendimento. E aí, onde que ela para? Não sei. É uma característica de cada reação. Tem reação que para quase no final. Tem reação que para logo no início. Tem reação que para na metade. Mas isso é uma característica de cada reação essa característica é definida, ela é determinada por fatores termodinâmicos que não cabem para a gente aqui. Tá? A gente não precisa saber por que essa reação vai longe, por que essa vai até metade e para. Eu só tenho que saber interpretar. Então já já nós vamos ver uma maneira matemática de mensurar e de saber interpretar esse estado, né, esse instante em que é característico de cada reação. A gente sabe que pensando em quantidades dos participantes de uma reação, no início eu tenho o máximo possível de reagente e essa quantidade ou essa concentração do reagente vai caindo com o passar do tempo. O reagente vai caindo porque ele vai se transformando em produto. Ou seja, a quantidade do produto que parte de um zero ela vai subindo com o tempo. E quando um sistema de reações reversíveis atinge o equilíbrio químico, as concentrações de todas as espécies se tornam constantes. Lembra que a tendência de cada reação parar em um determinado momento em que as quantidades de reagentes e produtos que a gente tem lá dentro são característicos dela. Existem 3 gráficos de concentração que é importante a gente saber analisar. E olha só esse primeiro. Eu tenho no eixo X o tempo, no eixo Y a concentração em mol por litro. Sendo que essa espécie que está em vermelho no gráfico, com certeza é o meu reagente, a que está em azul é o produto. Por que eu sei disso? Porque o reagente sai lá de um máximo, vai sendo consumido, o produto sai do zero e ele vai sendo produzido. Até que essas concentrações ficaram constantes nesse instante, olha. Então, os gráficos de concentração eles não precisam se encontrar. O de velocidade tem que encontrar, porque as velocidades têm que ser iguais no final. O de concentração não. Lembra, basta que as concentrações sejam constantes. E a partir desse instante aqui, tanto a concentração de reagente quanto a de produto permaneceu constante. Então não teve mais variação. É onde o meu sistema atingiu o equilíbrio.
Quais outros gráficos, então, a gente tem de concentração? Olha só o formato desse outro gráfico. O reagente saiu ali, olha, de um valor máximo. Com o passar do tempo, ele foi sendo consumido, por isso a quantidade do reagente vai caindo. E o produto que sai de um zero vai sendo formado. A partir desse instante aqui, o meu sistema atingiu o equilíbrio, porque as concentrações de produto e de reagente ficaram constantes. E o último gráfico, o formato, que a gente pode ter seria esse. O reagente sai de um máximo, é consumido, vai caindo, o produto sai de um zero, vai sendo formado, até que a partir de um instante determinado, essas concentrações se tornam constantes. Perceba que no último gráfico as concentrações de reagentes e produtos, elas ficaram iguais. Elas podem ser iguais? Podem, mas o importante é que fique constante. E nos 3 gráficos, a partir daquele ponto onde eu coloquei, as concentrações de todas as espécies ficaram constantes.